Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional da engenharia. Eu sou Johnson Rigueira. Sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é Empreendendo na Engenharia, Erros e Acertos. A gente fez, um outro conteúdo sobre estudar fora, erros e acertos. Foram coisas que a gente viveu, pelo que a gente passou nessa nossa jornada, o que a gente achou que funcionou e o que não funcionou. Então a gente resolveu trazer aqui também, porque depois a gente montou uma empresa e colocar o que a gente acha que funcionou na hora que a gente montou a empresa e o que a gente acha que não funcionou. Deixar claro, que a gente não está colocando aqui uma guia, olha, faça assim, assim, assim e tudo vai dar certo. Não é isso, O que a gente quer é passar um pouco realmente dos pontos mais específicos que a gente foi trilhando e que a gente acha que hoje, olhando para trás, fala, cara, isso não funcionou, olha, isso aqui deu certo, isso aqui poderia ter melhorado, se eu soubesse isso aqui lá atrás, eu teria feito melhor, teria produzido mais, coisas nesse sentido assim. Então a gente te conta o que a gente fez, porque de repente se a gente tivesse escutado de outra pessoa que ela tinha feito e que tinha funcionado, que não tinha funcionado, talvez a gente não tivesse tido tantos erros, E se você por acaso não conhecia a gente ainda, está começando a seguir agora e está caindo de paraquedas, vale a pena a gente colocar um pouco aqui o contexto, Nosso contexto é que a gente formou em 2001 e foi para fora, passou uma boa temporada fora. Em 2010 a gente voltou para o Brasil, e em 2013 a gente montou a nossa empresa oficialmente. Exato. Então, como é que foi esse caminho aí, Depois desses 10 anos fora, 10 anos do Johnson, 8 anos meu, fora, da gente ter estado fora do Brasil, desenvolvendo a área acadêmica, mestrado, doutorado, que as pessoas falam que é a área acadêmica, simplesmente, Mas bom, enfim, isso aí tá no outro conteúdo. A gente resolveu, depois de ter trabalhado em outras empresas, depois que voltou, deu 2 anos trabalhando em outras empresas, a gente montar a nossa, porque a gente falou assim, agora eu vou ter o controle. A gente viu o que acontecia nas outras empresas que a gente estava trabalhando e falou assim, tem muita coisa errada, tem muita coisa acontecendo errado na engenharia, não necessariamente nas empresas que a gente estava, mas está acontecendo coisa muito errada na engenharia. Agora nós vamos tomar o controle, porque a gente monta a nossa empresa e aqui a coisa vai funcionar redondinha do jeito que tem que ser. E a gente vai mudar a engenharia. Pretensão. Mas é um propósito. Era o propósito. Você tem que ter um propósito, tem que ter alguma coisa que te impulsione. Provavelmente, se você está formando agora, tem pessoas que têm essa veia empresarial muito forte e já vai com a cabeça de montar. Tem pessoas como nós que passou uma boa temporada e depois decidiu montar. Mas você tem que ver qual que é esse propósito. A gente tinha um propósito muito claro, de mudar as coisas que a gente achava que estavam erradas na engenharia e de unir duas áreas. Eu sou da área de tecnologia do concreto, a Tati é da área de estruturas, e a gente achava que muitas coisas, muitos problemas poderiam ser evitados se essas duas áreas conversassem muito bem desde lá de trás na área de projeto. Então esse era o propósito inicial que a gente tinha quando a gente foi montar a nossa empresa, Pode ir? Então vai. Só que aí, a primeira coisa que a gente bate, quando a gente vai montar uma empresa e a gente foi formado como técnico, a gente tem que reconhecer, cara, a gente não está preparado para montar uma empresa. A gente mesmo ir lá, cara, eu vou registrar minha empresa, como funciona esse processo, tudo isso, qual que é a visão de ter uma empresa. Porque quando você toma a decisão, como a gente tomou, com o propósito que a gente tinha, o foco nosso era o propósito e não a empresa em si. Sim. E aí você começa a reconhecer, eu não sei. Então, o que eu tenho que fazer, quais são os primeiros passos que eu tenho que dar para ir montar uma empresa? E foi isso que a gente fez. A gente começou a procurar esses recursos aí. Um deles, acho que um dos principais, foi buscar o Sebrae. Buscar o Sebrae para poder
aprender a empreender, né? Tem um curso aí que chama Empretec e a gente fala dele muito bem porque a gente passou por ele e é punk, mas vale cada segundo dentro desse curso, né? Para quem quer aí começar a empreender. Assim como também a gente buscou outros, né? De liderança, porque a gente ia ter depois uma equipe só, né? Nossa, a gente buscou outras áreas de desenvolvimento pessoal também que a gente sabia que ia ser necessário dentro do que era empreender, mas ainda com uma visão meio de fora. Então esse foi um dos acertos, né? Porque senão eu acho que a gente não tinha nem constituído a empresa. Não tinha nem começado, né? Porque a gente ia no máximo entrar em contato com o contador para ele poder abrir a empresa, mas a gente não sabia absolutamente nada que estava envolvido ali. Nunca tinha feito o gráfico lá de cenários, otimista, pessimista, provável, o que era capital de giro, o que é isso, como que calcula isso? Não, você não faz um projeto ali, pronto, recebeu e pronto, acabou. Né? Para quanto tempo que o dinheiro que entrar do projeto vai dar? Comprei um programa que custa X e eu tô fazendo um projeto por 2X. Nossa, que maravilha, tô tendo X então de lucro. Né? E vou conseguir pagar as contas aí um tempão, né? Não saber o que colocar ali na hora de fazer essas contas e saber por quanto tempo aquilo vai, quanto você tem que cobrar no seu projeto. Né? A importância, né, de ter essa visão aí do plano de negócios, né, de simular efetivamente, de ver, fazer um estudo do mercado, ver que público que você vai ter, como é que você vai trabalhar esse público, que retorno que isso vai te dar, em quanto tempo que isso vai te dar. Tudo isso na nossa área, né, dentro da faculdade de engenharia, a gente não tem essa visão. E aí é importante a gente trabalhar esse foco, né? Então agora eu vou montar uma empresa, beleza. A engenharia é o produto, né? A engenharia, ou o projeto, ou o serviço, isso é o produto, mas não é a empresa em si. Exato. Aí a gente tem que ir montando. Então esse foi um dos acertos. E aí a gente não faz isso sozinho, né? Ninguém faz essas coisas sozinho. A gente tem que buscar pessoas de confiança e capacitadas para assessorar, né? E nas outras áreas, né? Nas outras áreas que a gente não tem o conhecimento, né? Ou então você vai aprender isso também, né? Só que tem algumas coisas que você não pode fazer, igual contabilidade. Contabilidade a gente não pode assinar um balanço da nossa empresa, né? E toda a burocracia relacionada, né, a impostos, às taxas, aos protocolos que precisam ser cumpridos, né, e que se você começar a se dedicar a fazer isso, cara, você não vai fazer o seu. E além disso, é isso que eu falei, né? A contabilidade, assinar um balanço, a gente não pode fazer, né? Então, no máximo uma MEI, ainda tem algumas coisas que é um tipo de empresa que nem necessita, não é obrigatório ter um contador, necessário é diferente, mas obrigatório não é. Mas qualquer outra empresa é obrigatório ter um contador, né? Então, você tem que procurar alguém. E no nosso caso, nesse caso, a gente tinha meio que uma sorte, isso aí estava traçado pra gente, no caso específico do contábil, né? Porque a minha irmã tem um escritório de contabilidade com o marido dela e o pai da Tati foi contador, né, de uma grande empresa durante muito tempo. Então a gente tinha quem fazer, e até um fiscal, né, assim, um verificador, né, Então a gente tinha pessoas de confiança dos dois lados, tinha pessoas de confiança o que fazer, né, que colocariam a mão na massa e fariam pra gente. E ao mesmo tempo a gente tinha, por outro lado, uma pessoa que tinha ainda mais tempo de experiência do que eles, vendo o que eles estavam fazendo e falando assim, ok, eles estão fazendo, eles estão certos, eles são capacitados. Vocês não estão indo num lugar qualquer, né? Pois é. E aí é claro, né, se você está na faculdade ainda, vai formar, ou se você já formou e vai começar a idealizar uma empresa, uma das opções é você, de repente, ir fazer um MBA, né, nessa parte administrativa, na parte empresarial, para te dar essa visão. Claro, tudo depende de que fôlego que você tem, né? Você está trabalhando numa empresa, você tem tempo para poder ir estudar isso e com foco em constituir sua empresa, legal, né? A gente conhece pessoas que tiveram esse viés
E é claro que isso ajuda muito, né? Porque ao mesmo tempo que, né, essa pessoa faz a parte técnica, ela também tinha uma pessoa para ajudar na parte administrativa, né? Meio que ele tinha pessoa para apertar os botões, ele sabia o que pedir, ele tinha pessoa para apertar os botões e ele sabia se a pessoa estava apertando o botão certo ou não. Né? Tem alguma, assim, é como se ele fosse um controlador, né? Olha, ele é o dono da empresa, ele que leva a parte técnica, mas ele não é um completo leigo na parte administrativa, como era o nosso caso. Exato. Né? Então a gente vê que a coisa também pode rodar um pouco mais redonda. E tem opiniões diferentes a respeito disso, cada um vai ter a sua experiência e vai dar certo só uma coisa que dá certo ou só a outra que dá certo? Não, depende da situação. Né? A gente tem pessoas próximas, né? Eu tenho pessoas próximas que têm opiniões diferentes com relação a isso. Né? Um fala, poxa, eu sou a parte técnica da minha empresa, eu sou o dono da minha empresa e eu tenho uma equipe administrativa e contábil em quem eu realmente confio e eles tocam essa parte. Já tem um outro cara que eu conheço que a visão dele é: se você não está disposto a ser a pessoa que controla a parte administrativa, esse negócio não é para você. Ele é da área de engenharia, só que ele migrou para trabalhar na parte administrativa de empresa de engenharia. Então ele deixou a parte técnica em segundo plano, ele leva a parte administrativa e ele faz essa controladoria da parte técnica. E não é ele que leva a parte técnica, então é meio que um inverso do outro. Depende aonde que está o seu foco. Tem certo, tem errado? Não, tem a sua opção, né? O que você decidiu. E como diria o Clóvis de Barros Filhos, que é um professor de ética, esse abacaxi é você que tem que descascar, não tem regra pronta. Eu acho que aí o erro nosso, né, é que a gente, contábil, a gente tinha quem fazia o contábil, mas contábil é diferente de administrativo, né? Então a gente tinha o contábil, mas o administrativo fomos nós mesmos fazer, sem ter o conhecimento da parte administrativa. Então isso foi um erro. Então a gente nem delegou, nem contratou alguém para fazer o administrativo e nem foi se formar para poder fazer. Então a gente levava no que a gente ia escutando, no que a gente pedia uns conselhos para a irmã, para o pai e pronto, né? Então esse é um erro. E aí acaba também que, é claro, essa parte contábil e administrativa, ela não está só dentro da empresa, né? A contabilidade, ela sai um pouco da empresa, tanto é que a gente contrata contadores de fora, mas você que tem que entregar determinada documentação, você que tem que gerenciar isso internamente. E acabava que a gente mesmo fazia isso, né? E é o normal na maioria dos casos, né? A gente vai montar a empresa, está começando, você não tem o capital para poder montar uma equipe de administrativo e tal, então você não colocou isso no plano de negócio, deveria ter colocado, né? Até para, se você vai tomar a decisão de pegar um empréstimo para poder levar a montar a empresa, então esses gastos têm que estar pensados também, de repente a gente não pensou nisso. Então, achar que éramos capazes de fazer todo o negócio rodar, tanto a parte técnica, quanto a parte comercial, quanto a parte administrativa, foi um erro. Né? E a parte comercial principalmente, né? E aí vem um outro erro, né? Não seja o mesmo que capta o cliente, que entrega o produto e que ainda cobra do cliente. É uma situação bem complexa mesmo. E a gente tem até um conteúdo exclusivo falando só sobre isso. Qual cliente me convém? Qual cliente me convém? Isso foi uma experiência, né, que a gente foi vivendo e que vale a pena também, se você tem esse objetivo, né, de montar uma empresa, dar uma olhadinha lá, porque a gente fica naquela situação, poxa, eu captei o cliente, fui lá, prospectei, sentei, tomei café com ele, fui simpático com ele, entendi o problema dele, consegui captar um projeto, estou desenvolvendo o projeto, sou cobrado pelo cliente durante todo o tempo, porque a partir do momento que você está com o projeto na mão, a pressa é do cliente. Isso. E aí você tá lá, às vezes, bravo, porque o cara não está cumprindo os prazos dele, mas ele exige que você cobre os seus. E no final das contas, quando você entrega o produto, você não recebe.
pela razão que seja. Aí a coisa muda de figura, aí a prioridade muda, e aí você precisa de um novo projeto, mas o cara está te devendo, e assim, é um rolo. Então é conseguir separar essas partes, que normalmente é o que as grandes empresas fazem, né? Elas põem uma pessoa para conversar com você, para colocar você para fazer o trabalho. Beleza, tudo lindo. Tem uma pessoa que é o técnico para poder resolver toda a parte técnica, ela tá totalmente fora dessa parte de financeiro. Exato. Aí depois, quem vai pagar é o financeiro. Você vai ligar pro técnico e falar, cara, eu tô te entregando o projeto e o cara não me pagou, liga lá pro financeiro. Ele empurra o problema pro outro e assim ele não fica mal com você na fita. Então isso é meio que uma regra de jogo, sabe? O sistema funciona assim, é uma coisa que você precisa entender, né, como é que funciona. E nisso vem uma dica muito importante, né? Não tenha medo de falar não, porque às vezes você acaba indo se enrolando cada vez mais com um cliente que não está te pagando, mas está te dando mais trabalho, e você fica naquela expectativa, poxa, mas então agora eu vou receber, e aí fica um negócio defasado aí 6 meses, 1 ano, entre o que você faz o projeto e que você recebe o projeto, e você quebra. Então esse também é uma dica aí que você tem que estar bem atento. Mas isso aí tá no outro conteúdo lá. Tá mais detalhado não lá, vamos né? entrar tanto nesse tema agora não, né? Agora, uma outra coisa que a gente acertou, né? Trabalhar só com programa registrado, né? Registrado, oficial, nada disso de pegar programa craqueado, pirata, né? Ainda que você comece ali pelo mais simples, né? As versões mais simples, programas de projeto estrutural, por exemplo. Você tem as versões mais simples e você tem as versões mais completas, e elas chegam a ser 10 vezes mais ou até mais do que 10 vezes mais de diferença de preço da mais simples para a mais completa. Você não precisa de começar pela mais completa. Né? Você pode começar pela mais simples, vai lá, faz um projeto, deu certo, entregou, tem a grana ali, aumenta. Vai fazendo upgrade. A gente nunca comprou a mais cara. A gente nunca comprou a completa. E a gente nunca precisou da completa. E isso aí é uma coisa assim... E fizemos trabalhos grandes, né? Mas é porque entre a versão que a gente tinha e a mais completa, em termos de custo, era muito mais alto. Mas em termos de recursos, não era uma coisa que a gente precisava sempre. E aí era uma ou outra coisa que tinha de recurso a mais, que quando precisou, o conhecimento técnico da faculdade que ajuda a gente, vai lá, faz aquele pedacinho ali, ó, na mão, verifica ali e pronto, acabou, tá resolvido. Né? E é claro que a hora que a gente vai montar, né, a gente passa por essa, poxa, vou montar minha empresa, dá, claro, uma grande alegria, você começa a projetar, você põe lá seu sonho, né? Quem não sabe aí a diferença, né? Sonho, objetivo, meta e tal. E vai lá que tem um outro conteúdo. Então você tem seu sonho, você quer montar a sua empresa e você fala assim, poxa, mas aqui custa tanto esse programa, mas o plus dele é só mais um pouquinho a mais, o programa completo, e aí você quer tudo o mais, e a hora que você vê, não cabe na sua realidade daquele momento, né? Então, ok, tem o sonho lá, né? Planifica ele, põe no papel e tal, e traça o seu plano de ação, mas comece pouco a pouco, para você não ser pego de surpresa no meio do caminho, achando que tudo vai dar certo, e aí você, poxa, agora, por exemplo, né, nós estamos passando uma situação em que quem projetou uma big mega escritório de cálculo aí, de repente está tendo que segurar a onda, né, e se já fez todo o investimento. Então assim, vamos passo a passo, né? Pouco a pouco, né? E aí vem, né, você falou de investimento, fez um baita investimento, né? Vem um erro agora, né? Ampliar o negócio antes dele não caber mais no espaço. E isso aí é tanto psicológico quanto físico. Eu acho que o físico representa muito, né? A gente quis dar um passo também nesse sentido. Pô, tem um escritório, vamos alugar o do lado, vamos crescer isso aqui, porque aí daqui a pouco vai estar cheio. A gente tem sala de reunião separada. Sala de reunião, aí traz o cliente fica, né, impressionado. Tudo isso, sinceramente, né, muito de vaidade também. Tá? Não estou falando que você tem que ter um lixo de escritório e nem que
você tem que nem para um lado nem para o outro, né? Uhum. Mas tomar cuidado com isso, porque quando você dá esse passo, o seu gasto fixo aumenta muito. Você faz um contrato ali de 30 meses de uma sala e tal, e beleza, você pode levar um cliente lá e impressiona ele, mas isso é garantia que ele vai contratar com você? Não, né? Nenhuma. Então é bom ter cuidado com isso. Quando você vê que realmente não está cabendo dentro da sala, cara, já tem estagiário aqui que já estou tendo que fazer uma rotatividade, né? E até outra dica que a gente vai dar com relação ao estagiário. Eu não tenho mais espaço físico para caberem as pessoas aqui e o caixa da empresa está crescendo. Beleza, então você faz aí um ajuste no plano de negócio, faz uma análise de futuro e aí vê, vale a pena? Não vale a pena? Eu já vi muitas pessoas, não muitas não, mas algumas pessoas, que eu falava assim, poxa, esse cara não tá cabendo mais aqui, por que ele não amplia, o negócio dele tá indo bem, não sei o que e tal. E o cara tava certo, né? E o cara tava certo e a gente deu esse passo aí e depois a gente teve que voltar para trás porque realmente foi um erro. Então, né? uma dica, né? Inclusive, na hora que não estiver cabendo, testa com coworking primeiro, né? Vai ali trabalhar um tempo no coworking, continua crescendo, agora eu tô seguro. Beleza, tá, agora eu arrumo uma outra sala e põe todo mundo pra dentro, né? Vários edifícios aí hoje, né, que você pode alugar a sala e tem o coworking no edifício. Então, você não cabe ali dentro, pega um posto do coworking e vê quanto tempo que isso se sustenta. Né? Não, tá ficando incômodo porque já tem 4, 5 meses que esse cara tinha que estar incorporado aqui e toda hora ficar perdendo tempo subindo e descendo. A projeção continua crescendo, né, de trabalho e tal. Então, vai testando, né, vai experimentando. E uma outra dica que a gente falou, que ia falar com relação ao estagiário, é otimizar o espaço. Otimizar equipamento e espaço, né? Tá, as duas coisas, você otimiza equipamento e espaço. Um estagiário turno da manhã, um estagiário turno da tarde. No final das contas, sai mais barato e é mais produtivo você ter um estagiário de manhã e um de tarde, porque o dia inteiro você está produzindo dentro do escritório do que ter 2 estagiários no mesmo horário. Você precisa de mais um equipamento, precisa de mais espaço. E que de repente fica ocioso no outro período. E o outro período você não tem ninguém. Se você precisa de resolver alguma coisa naquele momento, naquele período, é você mesmo que tem que fazer. Coisas que o estagiário poderia fazer. Né? E claro que isso que eu vou falar aqui agora depende, né, de cada região, será, de cada estilo. Mas ter estagiários de faculdades diferentes também faz uma diferença. Porque quando você tem estagiários só de uma universidade, normalmente a época de prova é uma só. Tudo uma só. E aí você perde o estagiário sem ninguém. naquele período sem ninguém. Se tem de faculdades diferentes, o cara tem uma semana, um tá em época de prova e no outro a outra. Então, isso ajuda também. E são coisas que você só cai a ficha quando tá acontecendo. Né? Então, outra coisa, né, sobre o equipamento, igual a gente acabou de falar, né, de otimizar o equipamento. Equipamento sim, foi uma coisa que a gente acertou, né? Comprar equipamento, investir, comprar um equipamento top. Por quê? Ele dá produtividade, a gente tem que rodar muitos programas que são pesados. Então, fazer análise, testar ali várias vezes, vários modelos, você precisa de um computador que tenha um processador bom, que ele processe rápido, né? Então, essa é uma dica. Investe aí, né? Mas tenha, só um minutinho, mas tenha também um outro equipamento, ainda que não seja top, reserva, porque você não pode ficar sem, né? Se der problema nele, você não pode parar todo o seu trabalho. Então tem uma reserva para não parar. Isso aí é realmente o que a gente identificou como o que seria um grande gargalo. Né, essa velocidade de processamento para rodar os programas, isso aí faz muita diferença mesmo. Né? Outra coisa, né, com relação a projetos, né, procurar intercalar projeto grande, que é aquele que, digamos, segura o ano, né, aquele valor alto, mas intercalar com os projetos pequenininhos, né, aqueles bem pequenininhos mesmo, mas que Paga as contas. Paga as contas que você faz em 1 semana, 2 semanas, no máximo 1 mês, e aí consegue pagar as contas. Então, ter isso intercalado, porque esse foi um erro nosso também, né? A gente tinha basicamente projeto grande,
Só que aí, enquanto você não termina, enquanto você não recebe, como que você paga as contas do mês? Exatamente. Né? E aí tem uma coisa muito vinculada também, então, com o nicho, né? Qual vai ser o seu público? A tendência é a gente falar assim, pô, eu faço qualquer coisa, né? Eu vou fazer qualquer tipo de projeto para qualquer tipo de empresa, empresa grande, empresa pequena, empresa privada, empresa pública. Particular, né? Igual casas para pessoas. Unifamiliar, multifamiliar, enfim, de todo tipo. Cuidado com isso, né? Porque isso também perde um pouco o seu foco. Você tem que dar um posicionamento para o mercado, né? Qual que é? Você vai se tornar uma referência em quê? É uma autoridade em Uma qual nicho, autoridade né? em qual nicho, né? Porque isso também vai estar linkado ao qual é o marketing que você vai fazer. Porque se está pensando em fazer marketing zero, é um erro. Sim, é um erro. Né? Fazer marketing, tem que fazer um marketing sim. Principalmente agora, nessa época que a gente vive, né? O marketing digital está aí, tem que fazer. Mas a nossa experiência com a parte de marketing, né, é que a gente faria diferente. A gente foi lá, o pacotão, né? Cartão timbrado, folder, envelope, pasta, site, rede social, tudo. Tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, físico e digital, Físico né? e digital, tudo ao mesmo tempo. Uhum. E aí, esse foi um erro. E principalmente a parte do físico, principalmente os impressos. Ter a arte pronta, até legal, ok. Mas a gente tem papel aí que tem 7 anos e que tá guardado ainda. É um trambolho para ficar guardando isso tudo ao longo do tempo num mundo que está cada vez mais digitalizado. Imprimir 100 folhas ou 200, as 200 saem mais barato por folha, mas você está gastando ainda que seja 10, 20 reais a mais, você está gastando, você pode investir esses 10, 20 reais que você está gastando a mais em outra coisa. Né? Não, e assim, vai fazendo aos poucos. A gente sabe que é lindo e é uma delícia você chegar nesse escritório, tem aqueles pacotinhos tudo fechadinho lá, você abre, tudo timbrado, que lindo. Tal. E a gente conseguiu o que a gente queria mesmo com o marketing, né? Com a equipe que a gente contratou foi 100%, deram pra gente a logo, conversou com a gente, conseguiu atingir o que a gente queria. A gente queria dar uma imagem de uma empresa sólida, mesmo acabando de montar a empresa. E a gente conseguiu essa imagem efetivamente. Isso faz muita diferença. Mas a gente acabou investindo aí em papelada, né? Que é trambolho que você tem que ficar carregando de um lado para o outro e que hoje a gente não faria. Né? Hoje a gente investiria muito mais na parte digital, que costuma ser mais barata, na verdade, porque muita coisa você mesmo pode fazer, porque no digital acaba sendo mais importante o que você fala, né, o conteúdo que você está colocando ali, do que a cara dele em si, né? Porque, é claro, o boca a boca, né, tá jóia, ter uma recomendação, é claro que é muito válido, mas quem quer crescer no mercado, seja em qualquer área, independente se é engenharia ou qualquer outra área, cara, só no boca a boca isso aí é coisa do passado, não dá mais. Né? Você quer ter alcance, você tem que estar nas redes sociais, você tem que se posicionar, você tem que oferecer algo de valor. Agora uma outra coisa que a gente acertou, né? Porque agora a gente falou que a gente errou, mas uma coisa que a gente acertou, né? A gente montou desde o começo, a gente tinha umas pastinhas de procedimento. Né? Tinha a pastinha de procedimento dos estagiários, a pastinha de procedimento dos engenheiros e a pastinha de procedimento do coordenador de equipe também. Ainda que exatamente no começo a gente olhava as 3 pastinhas a gente mesmo, porque a gente fazia papel de estagiário, de engenheiro e de coordenador ao mesmo tempo. Mas a gente começou, né? A gente mesmo começou a primeira validação, foi com a gente, depois a gente passou a ter estagiários para poder ir validando essa pasta. Então, ter ali já colocava quais eram os objetivos, o estagiário que acabou de entrar, o que ele vai fazer, depois ele tendo o feedback positivo e estando ali naquele processo, o que é a próxima etapa dele. Então, o estagiário também tinha lá no escritório um degrau para ele subir, tinha uma diferença. Você gera assim uma motivação,
né, para o estagiário saber que, cara, eu não vou estar aqui eternamente fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. E além disso, ele tinha todo o procedimento, todo o checklist, e isso facilitava muito o trabalho, tanto dele quanto nosso e dos outros estagiários também, né? Porque na hora que um perguntava, tinha alguma dúvida, falou assim, ó, tá lá na pastinha. Se não tivesse na pastinha, já era outra dúvida para incorporar à pastinha. Então isso aí ajudava muito. E a ideia era, qualquer pessoa que entrasse ali, a gente não ia precisar de gastar horas e horas e horas explicando as mesmas coisas que já tinha passado antes. E tinha um padrão, porque qualquer pessoa, por exemplo, qualquer engenheiro, qualquer coordenador que pegasse o trabalho independente de quem tinha feito o trabalho, ia conseguir acompanhar, porque sabia qual era o padrão que tinha que estar ali. E isso era junto, né? Tava junto, andava junto aí, essas pastinhas de o que tinha que ser feito e padronização de projeto, de prancha, né? Que todo mundo tinha que seguir também exatamente como tinha lá nos arquivos. Isso ficava muito mais fácil pra gente. Isso aí é uma questão de inteligência do negócio, né? Porque fazendo dessa forma, uma pessoa que entrasse já aproveitava o conhecimento da pessoa anterior. As dúvidas eram sempre as mesmas, mas não iam se acumulando, né? Então o cara entra com uma determinada dúvida, pô, já está resolvido ali. Aí ele tem novas dúvidas, essas aqui não estão, então vamos incorporar. E aí quando ele evoluía e entrava outro estagiário, todas as dúvidas que o anterior já tinha, já estavam incorporadas na pasta. Então você vai crescendo, porque senão todo mundo chega, pum, o mesmo problema, né? E olha a importância que, apesar de ser uma empresa pequena, né? Uma empresa pequena, só nós dois, mas de ter a visão de crescimento, né? Essa visão da pessoa chegar ali e enxergar possibilidades de projeção, né? Então isso aí foi bom, foi um acerto. Uma outra coisa que a gente também acha que funcionou, né? Participar da comunidade da construção, né? Comunidades que são não dos iguais, porque normalmente a gente pensa e é associado aos iguais. Ser associado aos iguais é importante? Sim, porque você já tem ali a sociedade ou as empresas de engenharia cria uma imagem das pessoas que pertencem àquela determinada associação, e isso é bom, te traz autoridade estar dentro daquela associação, principalmente se ela é uma associação séria, que ela avalia quem está entrando, ela não aceita qualquer um que quer entrar. Exato. Então já te dá uma autoridade, né? Já te dá uma referência, já te dá uma autoridade. Mas ao mesmo tempo fazer parte do que era do diferente, então na comunidade da construção, nós éramos durante muito tempo os únicos projetistas, né, os únicos da área de projeto que estavam ali dentro. Né, a gente tinha muito contato com construtoras e com fornecedores de materiais. Então a gente via o que eles estavam precisando, quais eram os problemas que os fornecedores de materiais estavam tendo e o que as construtoras estavam precisando. Né? E isso ajudou que a gente, né, em algumas coisas a gente entrasse antes de outras pessoas que já estavam no mercado há muito mais tempo do que a gente, tinham mais autoridade em projetos, inclusive, do que a gente. Mas a gente via o que eles estavam precisando antes, né? Uma questão de relacionamento, de visão de negócios, de ter a oportunidade de enxergar outros pontos de vista, né? Sempre realmente vale muito a pena, mas vale aqui uma pinçada num detalhezinho, que é a questão das pessoas. Tá? Nessas associações, todo mundo é lindo, todo mundo é bom, não, procure relacionar, veja quem é quem, né? Cada pessoa tem um determinado viés, então cuidado com isso também. Pense nas pessoas que estão ali, né? Não nas empresas que estão, mas principalmente nas pessoas que estão ali, né? Que elas é que vão fazer a diferença. Né? E é isso aí, a gente teve, né, bastante erro e acerto e talvez tenham ficado faltando vários aqui, né? Com certeza. Com certeza tenham ficado faltando vários por aqui. Né? O que é importante é você entender que errar é normal, né? Tá tudo bem, as pessoas erram mesmo e é errando que a gente aprende e é errando que a gente cresce e você não tem que ter medo disso não. O mais importante é como você se comporta diante do erro, né? Errou, baixou a cabeça, não. Errou e beleza, teve o erro aqui, o próximo passo eu já não vou errar mais, né? E é isso, sempre
e parando de tempos em tempos para poder analisar tudo que já fez. Falar assim, ó, o que nós fizemos de certo até agora? O que a gente fez de errado? Exatamente para poder dar os próximos passos. Entender o que foi de errado, né? Reconhecer o erro, crescer com isso, aprender com isso e, com os acertos, comemorar. Poxa, não é só de erro não, cara. A gente acerta também, por pequeno que seja o acerto, acertando também. E isso é que vai te dar gás, vai te dar ânimo para você corrigir os erros e continuar avançando. É isso aí, né? E é isso aí. Esse foi mais um conteúdo do podcast Engenheiro Turbinado. A gente espera que você tenha gostado. Eu sou Johnson Rigueira. Eu sou Tatiana Ribeiro. E até a próxima. Até mais.